Boa noite, professoras, gestoras de reforço escolar. Vamos iniciar mais uma live na nossa maratona de lives. Maratona de aquecimento para o nosso super evento da Rota do Sucesso, que vai acontecer no dia 22 de abril. Serão 4 dias incríveis de aula. Como é que vocês estão? Vão chegando. Deixa eu me ajeitar aqui. Boa noite, Julie. O tema da live de hoje é sobre processo de matrícula. O que você não pode deixar de fazer? Vai colocando aí pra mim já a cidade que vocês estão falando, o nome do reforço escolar de vocês. Que eu quero conhecer um pouquinho mais de vocês aí. A cidade onde vocês estão falando, o nome do reforço escolar de vocês, podem colocar aí, tá bom? Todo mundo aí já se inscreveu na Rota do Sucesso. A gente precisa, tá? Fazer inscrição. A inscrição é gratuita, tá bom? Maranhão. Seja bem-vinda, Juliette. As inscrições para a Rota do Sucesso, gente, são gratuitas, tá? Mas a gente precisa, né, fazer inscrição. Vocês precisam fazer inscrição. Porque a aula da Rota do Sucesso, gente, não será live. Não estará aqui no Instagram, tá bom? Você vai receber o link da aula. E para receber o link, você precisa fazer a inscrição. Certo? Pará, Espírito Santo, Alagoas. Ai, só gente bonita, gente boa. Lívia, nossa, como é? Quem resume as lives e deixa pra vocês anotarem aí o passo a passo. Maravilhosa. É do Gênios o nome do reforço. Nome forte, hein? Nome forte, gostei. Fernanda, preciso de alunos, Aracaju. Nós vamos ter uma live essa semana sobre captação de alunos, tá? Dá uma olhadinha lá no nosso post, o primeiro post do meu feed. Tem um cronograma dos temas das lives, tá bom? E aí, essa semana, não sei ao certo agora te dizer o dia, mas essa semana a gente vai falar sobre captação de alunos, tá certo? Então vamos lá, vamos começar nosso conteúdo, tá? Papel e caneta na mão, para que vocês possam anotar os insights maravilhosos de todas as lives. Eu realmente respondo, entrego conteúdo, porque eu sei a importância que tem o reforço escolar para você. Porque eu sei o quanto que você quer crescer com o reforço escolar, o quanto que você quer faturar mais com o reforço escolar. E só tá precisando de um direcionamento, só tá precisando de um guia para te, né, orientar nessa trilha aí que não é fácil estar no empreendedorismo educacional no Brasil. Não é fácil ser valorizada com reforço escolar, tudo bem? A segunda-feira é sempre agitada pra mim, sempre foi. Hoje não deu tempo nem de secar o cabelo. É muito agitada e cheia de reuniões. Trabalhei pela manhã, trabalhei pela tarde, vim correndo pra casa. Então, tenho certeza que a segunda-feira também é agitada por aí. Então, muito obrigada por estarem aqui, cedendo um pouquinho do tempo de vocês, investindo, né, em vocês, investindo em conhecimento. Esse é o principal, tá? Eu tenho certeza que isso é algo que ninguém tira de vocês. O que vocês vão aprender aqui, o que vocês aprendem aqui a cada dia, seja na hora da mentoria que eu estou fazendo todos os dias às 13 horas, seja aqui nas lives das 20 horas, que vai acontecer até sexta-feira, eu tenho certeza, até sábado, eu tenho certeza que vocês só têm a ganhar, tá bom? E quando eu falo de processo de matrícula, gente, nossa, deixa eu fazer uma pergunta aqui pra vocês. Quem aí tem processo de matrícula? Quem tem um processo de matrícula aí, dentro do reforço escolar? Ou faz de qualquer jeito, ou faz daquela maneira assim, o pai chegou, pagou, o aluno entrou e toca o barco. Depois você anota o aluno em algum caderno, algum lugar, o nome do aluno, enfim. Tem processo de matrícula aí dentro do seu reforço escolar? Conta aí pra mim. Sim ou não?
Quem tem aí processo de matrícula no reforço escolar, coloque aí se tem. Eu não tenho ficha de inscrição, não tenho. A Fernanda, o meu não tem, não. Nossa, muita gente falando que não. Eu tenho contrato de prestação de serviços educacionais, tá? Vamos lá. Primeiro eu quero explicar pra vocês o que é o processo de matrícula, né? A gente acha que o processo de matrícula ele se resume em um documento, em uma folha, uma ficha, né? Eu perguntei até nos meus stories hoje o que é que vocês usam para cadastrar o aluno dentro do reforço, para fazer um cadastro. Se era ficha de matrícula, se era Google Forms, né? Que tem gente que faz um questionário no Google Forms e manda pro pai de forma online. Se não tinha, ou se tinha outro processo de matrícula. E muita gente, né, votou no ficha, né? Tem de ter uma ficha pelo menos, ou planilhas, enfim. O processo de matrícula, gente, vai muito além do documento, do registro ali de nome, de que escola vem, que rua mora, nome e telefone, tá? Primeira coisa que eu quero que vocês pensem aí. O processo de matrícula vai muito além disso. O processo de matrícula é o passo a passo, tá? E dentro desse passo a passo vai ter os requisitos, regras, né, e políticas do seu reforço escolar, que fazem com que esse aluno se torne efetivamente um aluno matriculado no seu reforço, tá? Então, processo, já fala, processo que tem um passo a passo, tá? Precisa ter um passo a passo para que esse aluno se torne efetivamente aluno do reforço. Se um pai, vou dar um exemplo aqui, se um cliente paga o reforço, paga o mês do aluno e não assina nenhum papel, não faz uma reunião comigo, não faz nada, ele não teve o processo de matrícula efetivado. Ele pagou. Ele adiantou uma das etapas, que é o pagamento, né, do pacote de aulas. Mas se ele só fez o pagamento e o aluno foi e mandou o aluno, esse aluno não está matriculado no meu reforço. Acreditem, não tá. Para que ele se matricule, ele precisa passar por um processo de matrícula. Ele precisa passar por uma jornada. O cliente precisa passar por uma jornada, que não é o tema de hoje, tá? Que é não é nem complexo, é completo. Que eu não gosto de falar complexo nem difícil para vocês. É completa. A jornada do cliente é mais completa. Mas o processo de matrícula, ele não é uma ficha de matrícula, né? É um passo a passo que faz com que aquele aluno realmente se torne aluno daquela instituição. Instituição, sim. O reforço escolar de vocês é uma instituição, tá? Ah, Fernanda, mas eu não tenho um CNPJ. Ah, Fernanda, mas eu trabalho em casa. É uma instituição. Se você não começar a lidar o seu reforço escolar como realmente um negócio nas suas mãos, não adianta estar aqui. Você precisa entender que você tem um negócio nas suas mãos. E para que eu possa te ensinar a faturar bem com o seu negócio, você precisa já virar essa chave. Por que eu estou fazendo essa maratona de aquecimento aqui? Para que você chegue na Rota do Sucesso, que vai acontecer no dia 22 de abril, um pouco mais consciente do que você tem nas suas mãos. Um pouco mais consciente do que você precisa para profissionalizar o seu reforço escolar. Então, muita coisa técnica que eu vou dizer lá na Rota do Sucesso precisa dessa base, dessas lives que eu estou fazendo todas as noites. Nós estamos já no dia 6 de live, tá? Então, assim, é muito importante que vocês entendam isso. Então, o processo de matrícula é esse passo a passo. E eu separei aqui pra vocês 6 erros, tá? Pra vocês anotarem aí. 6 erros comuns que muitas de vocês cometem no processo de matrícula. Primeiro deles é o que eu acabei de fazer essa pergunta aqui pra vocês. Vocês responderam pra mim. Não ter nenhum processo. Errado. Vocês ficam muito vulneráveis. Vocês acabam deixando falhas na comunicação com o cliente, brechas, né, para situações complicadas, conflitos com o cliente, com o aluno, por conta disso, tá? E aí você acaba repetindo metodologias tradicionais de reforços escolares que usam isso há muito tempo. Nossa, eu lembro que na época que eu estudava
Nenhum reforço escolar tinha ficha de matrícula. Na época que eu estudava, gente, isso tem 15 anos e bolinha aí. Não tinha ficha. Não tinha, apenas era pagamento, começou as aulas. Pagamento, nem era pagamento. Antigamente, começava as aulas, fazia, 30 dias de aula, e aí o pai e a mãe, ou o responsável, ia lá e fazia o pagamento. Então, esse modelo, amador, esse modelo tradicional, esse modelo enraizado ainda, não funciona mais. Porque os clientes de vocês estão em busca, está sendo apresentado para o cliente de vocês, cada dia mais, estabelecimentos diferenciados, reforços escolares, profissionais. E se você não começar a mudar hoje, não começar a mudar a sua mentalidade hoje, você vai ficando para trás. Fernanda, mas tem público para todo mundo. Até quando? Porque cada dia mais as pessoas, vão buscando lugares que vão realmente atender suas necessidades. Certo? Então, a gente precisa se atualizar. A gente precisa lidar com um reforço escolar realmente profissional. Depende da gente tomar a iniciativa e a ação. Não fique esperando que o cliente vai te perguntar, que o cliente vai te dar uma crítica construtiva, que o cliente vai te dar uma sugestão, não. Você precisa mostrar para o cliente que você está se profissionalizando e que você já tomou a decisão de viver de reforço escolar. E muito bem. E viver bem. Não é viver contando moeda, não. É viver bem. É possível. Agora precisa fazer do jeito certo. Porque se você só recebe o dinheiro, só pensa naquele dinheiro momentâneo ali, o aluno começa a ter aula e você acha que aquele aluno está matriculado no reforço, você já está fazendo errado. Você não ter um processo de matrícula já é um erro, e é um erro muito comum. Muitos de vocês cometem esse erro. Fernanda, mas depois eu vejo lá na agenda do aluno o nome do aluno na escola que ele tá. Não! Primeiro que as principais informações de um processo de matrícula são as informações do responsável financeiro. Que nem sempre o responsável financeiro é o pai e a mãe. Olha que interessante. Vamos lá. Deixa eu pegar vocês aqui pelo braço. Vocês já tiveram essa situação? Eu já passei por isso várias vezes. Em que a mãe vai fazer a matrícula do filho e quem paga a mensalidade é o pai? Vocês já tiveram essa situação? E aí, no contrato, por exemplo, que é uma das etapas do processo de matrícula, tá lá o cadastro da mãe. Mas quem é o verdadeiro responsável financeiro do aluno é o pai. Então, esse é um questionamento que nem sempre quem leva a criança, o aluno, ao reforço é quem vai estar responsável por pagar. E você precisa questionar esse cliente. Quem será o responsável financeiro? Tem escolas hoje que exigem 2 responsáveis financeiros no cadastro. Vocês sabiam disso? Eu não como que eu digo? Eu não coloquei ainda isso na política do meu reforço escolar. Estou pensando se eu colocarei em 2025 2 responsáveis financeiros. Até o momento eu acho que está tranquilo, eu não coloquei ainda. Mas a maioria das escolas particulares, elas têm 2 responsáveis financeiros na matrícula. Por quê? Porque se um não pagar, o outro será cobrado. Entendeu? Então, assim, isso já a escola, para você ver que inadimplência e situações não acontecem só no reforço, não. Na escola também acontece, certo? Então, o que acontece? Vocês estão perguntando aqui, depois eu leio, pra eu não perder aqui a linha de raciocínio, tá? Depois eu leio as perguntas de vocês. Então, o que acontece? É muito importante que você saiba que responsável financeiro é diferente de quem levou o filho pro reforço para matricular. Ou quem vai estar levando, como portador, de buscar, de levar para aula, certo? Às vezes é diferente. Já atendi vários casos que o responsável financeiro era o pai, que os pais são separados, que moram em outra cidade. E que ele é o responsável financeiro. Então, os dados do contrato é do responsável financeiro. Tô dando só uma abertura assim de visão para vocês.
Então é importante. Às vezes quem vai fazer lá a matrícula não é o resultado financeiro. Você precisa desses dados, né? Não é só o nome do aluno e onde estuda. Ok? Então não ter um processo é um erro. Segundo erro, você determinar um processo complicado de matrícula. Às vezes vocês querem, vamos lá. Vocês pegam uma dica aqui, assistem uma coisa ali, né? Olham uma coisa na internet, enfim. E aí começa a criar mecanismos de matrícula muito difíceis, que o cliente chega a se embola de como é que eu consigo matricular meu filho nessa instituição aí, nesse reforço escolar? Tem que assinar isso, entrega tal coisa depois, paga quando? Sabe aquela informação conflituosa, aquela informação desencontrada que o cliente não consegue entender? Porque nem sempre o cliente vai no espaço pessoalmente para você poder explicar, né, verbalmente ali, né, oralmente, aqui acontece assim, 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 assim. Às vezes o cliente entra em contato via WhatsApp, né, ou por ligação, e às vezes você tenta explicar o processo de matrícula e fica tão complicado para o cliente que ele acaba até desistindo. Ele, nossa, muito complicado, não entendi nada, eu vou procurar outra coisa aqui, outro lugar. Porque existe esse processo complicado que vocês aí tentam buscar, tentam imitar alguns lugares sem ter a consciência do que realmente é preciso para um processo de matrícula. Eu vou até contar uma coisa aqui para vocês. No meu reforço, inclusive eu ensino isso para as minhas alunas, a gente, em determinado momento do processo de matrícula, a gente deixa o processo de matrícula tão didático para o cliente que em imagens, no passo a passo de imagens, eu consigo com que o cliente visualize o que é preciso para matricular no meu reforço. Que não tenha que ler textos e textos, né? Que não tenha que ler, enfim, né, uma redação, para ele entender como que acontece o processo de matrícula naquele ambiente. Só de olhar, visualizar as figuras, ele já conhece, já sabe, ó, primeiro isso, segundo, terceiro, quarto, quinto. Então, cuidado, né, quando vocês complicam o processo de matrícula. E o processo de matrícula, apesar de ter algumas fases, ele não se resume a contrato. Ele não se resume ao pagamento. É uma das etapas. Tudo bem? Vamos lá. Terceiro erro que você pode estar cometendo quando você vai pensar em processo de matrícula, que é a falta de informações claras no processo, nos requisitos e na política do seu reforço. Por exemplo, já chegou uma mãe que foi matricular o filho, eu fui explicar todo o processo, e um dos processos de matrícula é a entrega das normas. Uma das etapas é a entrega das normas ao potencial cliente. Eu entrego as normas ao potencial cliente. Deve ter concorrência com minhas normas aí. Eu entrego. Porque é prioridade, é primordial para mim que esse possível cliente, antes de fazer pagamento, ele entenda exatamente quais são a conduta do espaço, o que é permitido, o que não é permitido, as regras, ponto a ponto. Eu entrego essas normas, de maneira física, inclusive. Para mim é primordial. Se a concorrência bater lá, ela vai ter as minhas normas nas mãos. É primordial para mim. Por quê? Para não ter essa falta de informação. Do cliente pensar assim, e tem que assinar contrato? Ah, mas eu não sabia. Como eu não sabia? Eu expliquei, tá na norma. Além de explicar, porque o cliente esquece, viu, gente? A gente verbaliza uma coisa, combina uma coisa com o cliente faz outra. Por quê? Aí a gente fala assim, não, senhor, eu não falei isso pra você. Aí fica aquele embate. Você vai querer ficar batendo boca na porta do reforço escolar com o seu cliente? Não. Você fala, verifique nas normas que foi entregue no primeiro contato nosso. E tá escrito. Então, assim, eu peço para que vocês tomem muito cuidado nessa questão de verbalizar. Que a gente fala uma coisa, minha amiga, o cliente amanhã ele não quer, ele já esqueceu. Ou finge que esquece, não me importa. Mas quando você entrega as normas, acabou. Você tá segura de que você entregou e levou para casa. Ele leu novamente, pode ler quantas vezes forem necessárias. Então ele estava com essa informação em mãos. Então é muito importante ter essas informações claras do processo de matrícula, como ele ocorre, dos requisitos para matricular um aluno, tá? E da política de cancelamento, todas as políticas internas do seu reforço precisam estar presentes.
Olha como é diferente. Ah, o cliente vai achar difícil. Não, não tem nada de difícil aqui. Porque além de ser explicado, eu entrego impresso. Então não há, além do impresso, ainda na parte impressa eu coloco bem destaque. Processo de matrícula, setor financeiro, conduta do espaço, tudo separadinho. Pra ficar bem separado, né? Bem em tópicos, para que ele entenda, porque eles têm dúvida mesmo. E é normal. O que não pode é a dúvida do cliente ficar de resposta oralmente. Se eu percebo, hoje em dia não mais, mas no início, quando eu comecei a utilizar esses documentos, quando eu percebi que o cliente trazia uma dúvida, eu já me alertava, ó, no próximo edital de normas, eu já vou colocar essa informação clara lá. Porque foi uma dúvida desse cliente, pode ser uma dúvida de um futuro cliente. Então, nós precisamos estar também atualizando o nosso material de forma constante. Então, não é, né, só contrato e pagamento, pelo amor de Deus. Outro erro que muitas de vocês cometem no processo de matrícula, tá? Prestem bem atenção nisso. Que são as taxas ocultas. Vamos lá. Você tem um contrato, vamos imaginar que você tem um contrato, não sei aqui se todos vocês têm contrato. Vamos imaginar que vocês utilizam um contrato e lá tem, né, a política de cancelamento do espaço é que se pague uma multa de rescisão de contrato. E aí o cliente não chega na hora, né? Vamos supor que o cliente mude de cidade, precise retirar o filho do reforço. E aí você cobra a multa, o cliente toma aquele susto. Nossa, mas tem que pagar multa? De onde você tirou isso? Gente, taxas, multa, juros por atraso são assuntos que precisam ser conversados com os clientes no primeiro momento, no primeiro contato. Claro que não vai ser a primeira coisa que você vai dizer, né? Mas você não pode fechar aquele diálogo, não pode fechar aquela reunião sem entregar para o cliente juros, multa, de forma escrita, não só de forma oral. Porque o cliente, ele já vai matricular sabendo qual é a política do seu reforço escolar. E quem determina a política são vocês. O cliente, ele tem o poder de escolha. Se ele vai matricular ou não o filho. Ele tem essa opção de não querer. Não quero. Contrato, taxa, multa, juros por atraso. Não vou matricular nesse lugar. Esse cliente não é seu. Manda esse cliente embora. Pra quê você quer esse cliente? Pra quê? Pra depois ficar aí, se acabando de procurar o cliente some, troca de número, muda de endereço e vocês ficam aí sem receber. Porque eu tenho casos de 10 anos que a cliente simplesmente sumiu. Há 10 anos que eu não utilizava, não profissionalizava nada ainda. E eu tenho certeza que alguém, algum dia aqui já passou por isso. E que a gente fica de mãos atadas. Não tem endereço, não tem nada assinado, feito de qualquer jeito, feito na confiança. Aí o cliente às vezes vem com aquela argumentação, mas eu sou uma pessoa que não devo nada a ninguém, mas eu sou uma pessoa totalmente correta, não quero saber do seu histórico, não quero saber se você paga seu cartão em dias, eu quero saber que aqui no meu reforço escolar você vai falar desse jeito, né? Eu tô falando aqui com vocês. No reforço tem regras, requisitos para matrícula, né? Processo de matrícula, políticas dentro do reforço. E é você que determina isso. Claro que dentro do programa MRL eu direciono exatamente o que é possível. Na verdade, eu abro a minha metodologia, eu mostro como que eu faço no meu reforço e direciono vocês qual é a melhor maneira, né, de ter políticas dentro do reforço, requisitos de matrícula e processo de matrícula, como que faz, tá? Mas vocês conseguem já pelo menos padronizar e ter uma noção de que precisa ter isso dentro de um reforço escolar profissional, da mesma maneira que tem isso dentro de uma escola, da mesma maneira que tem isso dentro de um curso de inglês. E teve uma vez, vou até lembrar isso aqui, quando eu comecei a falar sobre reforço escolar aqui no Instagram, teve uma seguidora que falou assim numa live: você fala que a gente precisa ter esses documentos que a escola também tem, mas nós não somos escola. Eu disse, pois é, mas a escola é valorizada, o reforço não. E sabe por que o reforço não é valorizado? Porque a gente não tem esse tipo de conduta como a escola tem. Porque a escola, a gestora da escola, ela sabe que independente de ser uma escola, ela tem um negócio nas mãos. E muitas de vocês não entendem isso. Acha que não tem um negócio nas mãos. E aí vocês ficam às vezes apontando, pra que isso? A escola que tem que ter isso, eu não preciso ter isso não.
Eu ter termo de autorização de saída do aluno do espaço, pra quê? Pra quê? Se o pai que vem buscar. Aí se acontece alguma coisa com esse estudante no caminho da saída do reforço à casa, fica à mercê da justiça escolher de quem é a responsabilidade. E aí? Então, assim, a gente precisa realmente, se a gente quer profissionalizar, começar do jeito certo. Se você entende que profissionalizando você vai conseguir cobrar mais, entregar um serviço melhor e de qualidade, seu cliente vai valorizar mais o seu trabalho. Então, muitas vezes a gente encontra pais que não valorizam o reforço escolar por conta desse tipo de professora que veio me criticar, dizendo que eu comparava reforço com escola, mas reforço é reforço, escola é escola. Mas a gestora da escola tá tratando a escola como um negócio, de verdade. E o reforço, não. E por isso que a gente tá passando pelos maus bocados aí que a gente fica passando na vida. Que vocês ficam passando aí na vida. Entende? Então não é que eu quero que o reforço escolar vire escola. Não é isso. Até porque tem muita documentação e muitos detalhes que a gente não utiliza igual a escola. É muito diferente. Muito diferente. Mas que tem que existir o mínimo de profissionalização, o mínimo de organização. Isso aí é fato. E vocês estão aqui, eu tenho certeza que vocês concordam comigo. Não é verdade? Então vamos lá. Outra questão que vocês cometem erro no processo de matrícula. Esse aqui é legal. Não oferecer opções de pagamento flexíveis. Esse é bem bacana. Às vezes, eu sei que existe culturalmente, né? Essa questão de receber, por exemplo, quem faz aí... Eu nunca fiz, isso aí eu nunca fiz. Carnê. Tem muito reforço escolar que usa carnê. Que vem aquele dinheiro ali no clipezinho que o aluno vem trazer no clipe. Super perigoso. Não gosto, não oriento fazer assim. Aí vem o pai e a mãe pagar na porta da escola. Eu já tive, inclusive, alunas MRL que vieram me contar uma situação de que a mãe pagou na porta do reforço escolar, dentro do carro. Não, dentro do carro a mãe chamou a gestora. E aí falou outras coisas. E aí falou com a gestora que tinha pagado naquele dia. A gestora, não, eu não recebi. Olha, pensa numa confusão. Pode ter sido uma falha de memória da pessoa, pode. Das duas, que todo mundo aqui estamos sujeitas, né, a falhas de memória. Mas, hoje em dia, não tem motivo, gente, pra passar por isso. Receber dinheiro na mão, no clipezinho lá, no envelopezinho que a criança leva. Para com isso. Vocês já procuraram orçar quanto é pra ter uma maquininha de cartão no reforço escolar de vocês? Vocês acham que é um absurdo? Não é. Já fizeram conta no banco, pessoa, né, sem ser pessoa física, pessoa jurídica, para gerar boletos para o cliente? Tem cliente que prefere pagar no boleto, tem cliente que prefere pagar no cartão de crédito, tem cliente que prefere pagar anual. Eu tenho um cliente que paga o ano todo, previamente. Em janeiro ele paga até dezembro, de uma vez. Cada cliente, ele tem uma opção de pagamento. E a gente, às vezes, engessa, não deixa flexível. E, às vezes, vocês acabam não fechando uma matrícula, porque no processo de matrícula você não apresenta flexibilidade de pagamento para esse cliente. Link de cartão que você manda pelo WhatsApp. Não precisa nem um cliente ir lá no reforço, nos meses, né, subsequentes. Então é muito importante também ter as políticas de pagamento. Eu bato sempre nessa tecla de flexibilidade, porque é algo que eu vejo, porque quando eu pergunto para as minhas alunas, né, quais são as formas de pagamento? As opções que elas me entregam, me mandam, né, na primeira avaliação, são muito poucas, ou quase nenhuma. Não, eu só recebo à vista. Como assim? Não é dessa forma. Tá? Então a gente precisa abrir o nosso coração para essas questões, porque uma empresa de verdade, fala aí, olha, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu não sei na cidade de vocês. Aqui na Bahia tem muita praia. Eu não sei aí na região de vocês se tem praia.
O rapaz lá da praia, que vende coco, água de coco, tem uma maquininha de cartão. Sério. Tem um Pix lá. E vocês só estão recebendo em dinheiro? Pelo amor de Deus. Vamos ajustar esse processo de matrícula aí. Quero que vocês ajustem isso aí. Tá? Ok. Outro erro que também vocês cometem quando a gente fala de processo de matrícula. E toma cuidado com esse daqui, tá? Que é não garantir segurança e privacidade aos dados, tanto do cliente como do aluno. A partir do momento que você tem cópia de RG, cópia de CPF, cópia de certidão de nascimento, endereço, comprovante de residência e outros pontos, né, outras etapas de um processo de matrícula, vocês são responsáveis pela seguridade e pela segurança e privacidade desses dados. Você não pode estar postando esses dados na ficha, tirando foto da ficha, postando no Instagram. Vocês não podem transferir esses dados para outras pessoas. Isso é muito sério. A gente precisa ter cuidado com esses dados dos clientes, dos alunos. Tudo bem? São informações importantes que você precisa ter cuidado. Então, o processo de matrícula, ele vai permear nesse passo a passo, que você já tem que ter consciência, né? De que precisa fazer. Muita gente colocou aí que não tinha processo de matrícula. Para, de fato, fazer. Aí vocês me perguntam assim, Fernanda, mas eu já comecei as minhas aulas. E eu não tenho processo de matrícula. E os alunos já estão estudando. E agora? O que eu faço? Você vai mandar um comunicado lá para o grupo dos pais, dizendo que o reforço escolar está passando por uma profissionalização, né? Por algumas mudanças, que você vai precisar, né? Você vai precisar organizar melhor o cadastro dos alunos dentro do reforço. É uma opção. O que não pode é ficar com a planilha com o número de 1 a 30, de 1 a 10 do nome dos alunos, sem ter documento nenhum. E o processo de matrícula não é apenas, e eu falei isso desde o início da live, né? Que não é apenas um processo que vai visar a seguridade financeira do seu reforço, né? E você saber onde o cliente mora, como você entra em contato com esse cliente e tal. Não. Dentro do processo de matrícula, também tem a questão pedagógica do aluno. Eu preciso de alguns documentos importantes desse aluno para que essa matrícula seja realmente efetivada. Documentos escolares desse aluno, inclusive. Porque são documentos importantes para o trabalho pós-matrícula. Para o desenvolvimento desse acompanhamento pedagógico especializado que nós oferecemos. Então é muito importante. Processo de matrícula não se resume a contrato, não se resume a pagamento. São passos. E o tema da live é o que você não pode deixar de fazer no processo de matrícula. E eu vou dar a resposta aqui agora para vocês. Sabe o que vocês não podem deixar de fazer? Vocês não podem deixar de desenhar qual é o processo de matrícula de vocês. Independente do cliente que chegue, independente da faixa etária do aluno, qual é o processo de matrícula que acontece dentro do seu espaço de reforço escolar? O que você exige como documentação? O que você exige para ser preenchido? Você exige entrevista presencial ou não? Só online consegue fazer a matrícula. Como é no seu reforço escolar? Então você precisa desenhar o passo a passo do seu processo de matrícula e padronizar esse processo de matrícula. Para que todo pai e toda mãe que vá ao seu estabelecimento, que queira fazer a matrícula no reforço escolar, ele possa passar por esses processos. Esse passo a passo que você estipulou. Se você falar para mim, Fernanda, não acho necessário ter uma entrevista aqui presencial com o pai e com a mãe, pelo WhatsApp, por e-mail, ele já consegue aí fazer o processo de matrícula. É uma diretriz do seu reforço escolar. Eu não estou aqui para dizer que está certo ou errado. Eu estou aqui para dizer que é necessário existir um processo, uma padronização. Que no meu reforço eu faço a entrevista presencial. Tem um passo que é a entrevista com os pais. E que no seu você pode fazer de forma online.
Você pode fazer de forma de formulário, preencher formulário e mandar pro pai e pra mãe. Mas que você sai perdendo em alguns pontos se você fizer assim. Mas que também não é nada de errado fazer assim. O que não pode é você não ter processo de matrícula. É você negligenciar uma etapa tão importante, gente. É a entrada de um aluno no seu negócio. E se você não fizer essa entrada de maneira assertiva, o cliente já vai olhar o seu negócio assim, ali o lugar é... Eu não sei como é que fala na cidade de vocês. É tipo assim, meia boca. Ali é de qualquer jeito. Ali eu coloquei agora, se eu quiser tirar amanhã, tirar daqui a 20 dias, não vai dar em nada. O cliente, a visão que vocês são responsáveis pela visão que o cliente tem da empresa de vocês, do negócio de vocês, independente de onde ele aconteça. Se é na garagem de casa, se é na sala de casa, não importa. Não importa. Independente. Se você tem 3 alunos, 5 alunos, você precisa ter processo de matrícula. Não espera ter 20, 30 para ter processo de matrícula. Não. Se você tiver um aluno, você precisa ter processo de matrícula. Bem desenhado. E que esse processo de matrícula seja replicável para os outros alunos, para os outros clientes. Então são muitos pontos a serem abordados quando a gente fala de que você precisa ter o início, o meio e o fim no processo de matrícula. Um processo de matrícula só é finalizado depois que eu tenho tudo que eu estipulei de exigência dentro do meu espaço. Todas as etapas estejam ali, ó, completas, para que eu possa realmente falar assim, não, agora, inclusive tem uma etapa muito interessante que eu faço. Depois que conclui tudo, todo passo a passo, que eu adiciono o pai nos grupos dos pais do reforço. Eu tenho esse truquezinho assim, porque é o controle que eu tenho de, olha, tal pessoa faltou me entregar tal documento, tal pessoa disse que, faltou assinar o contrato e não trouxe, algo nesse sentido. Eu não coloco no grupo dos pais, só coloco no grupo dos pais quem realmente está ali tudo em dias. Processo completo. Checklist em tudo. E aí eu coloco. É uma maneira minha mesmo de ter esse... Claro que a gente tem controle nos papéis, né, nas nossas planilhas, mas assim, é o final, né, o grande final ali é a entrada desse pai no grupo dos pais, para que ele possa receber ali de primeira mão os avisos, os bônus, os benefícios, de estar ali, né, dentro do grupo dos pais da minha empresa, né? Então, assim, é uma opção também vocês fazerem. Então, é muito importante que vocês entendam isso. E tudo muito bem explicadinho. A melhor coisa é a comunicação clara e assertiva com o cliente. Alguém perguntou alguma coisa aqui. Deixa eu subir aqui para ler. Logo no início, que se eu parar minha linha de raciocínio... Deixa eu ver aqui. Não sei se foi uma pergunta. Eu devo passar a Carolina. Eu devo passar o valor do reforço escolar pelo WhatsApp ou só se o pai for pessoalmente no espaço? Estou com esse problema. Vamos lá. Você está com essa dúvida ou quando você passa o valor pelo WhatsApp, os clientes não voltam? Tem esse raciocínio, né? Você está com essa dúvida de passar ou não o valor ou toda vez que você passa o valor, o cliente não volta? Eu não sei vocês. Mas... quando a gente atende um cliente, um potencial cliente, né, de matricular o filho no reforço, você tem que ter em mente, que você vai fazer uma venda. E se você tem em mente que você vai fazer uma venda, você precisa se tornar uma exímia vendedora. Além de professora, de administradora, de contadora, de tudo que a gente precisa ser, nós precisamos ser vendedoras do nosso serviço. Eu tenho colaboradoras, tem uma equipe dentro do meu reforço, mas quem fecha a venda pessoalmente sou eu. Eu nunca abri mão disso. Nunca. É o olho do dono que... enfim. Por que eu gosto de fazer pessoalmente? Porque a taxa de conversão de entrevistas para matrículas é muito alta. Isso quando eu preciso fazer uma entrevista, né?
Porque às vezes o pai e a mãe já vem certo de matricular pelo conceito, né? Que o reforço já tem já de muitos anos aqui na cidade, tá? Mas quando eu preciso fazer, eu tenho certeza que ninguém, nenhum professor, nenhum colaborador, ninguém vai conseguir fazer uma venda bem feita que não seja eu. Ah, Fernanda, você acha que você é a melhor de todas? Não. Sabe por quê? Eu criei o reforço escolar. Eu criei a mentoria. A mentoria nasceu com um propósito. Eu vi a minha empresa nascer. Veio primeiro as minhas ideias, passou por plano, planejamento, execução. Ninguém conhece tanto como eu. Ninguém entende tanto a transformação que o meu reforço gera como eu. Então não tem ninguém melhor para fechar essa venda do que eu. E eu tenho certeza que vocês pensam a mesma coisa, de vocês, né? Não tem. Então nós precisamos ser exímias vendedoras. E se você não está retendo, né, essa venda pelo WhatsApp, dá o preço e o cliente foge, você não está sabendo vender pelo WhatsApp. Eu digo o preço pelo WhatsApp. Digo o preço pelo WhatsApp. Mas não é responder. Gente, todo cliente chega perguntando o preço. Quanto que custa o 6º ano? Reforço escolar. É o início de uma conversa, mas eu não... O preço é a última coisa. Às vezes eu não consigo dizer o preço porque eu já marco uma reunião presencial. Mas de acordo com a demanda que a mãe for me trazendo de resposta, eu vejo que no final ali não tem problema nenhum já fechar, porque a mãe já quer fazer o Pix, porque a mãe já quer que eu envie os documentos de matrícula via WhatsApp ou via e-mail. Depende do cliente, entende? Tá? Mas assim, não é que você que vai correr, não. Porque você precisa fazer a venda bem feita, tá? Não tem problema falar pelo WhatsApp, agora que não seja a primeira coisa. Porque os pais querem saber o valor pelo WhatsApp e depois que eu falo some. A Carolina colocou aí, eu não tinha lido, desculpa. E quando eu falo pra ele pessoalmente no espaço, eles falam que não conseguem ir. Pronto. Vamos lá. O que é que tá acontecendo antes de falar o preço? Você consegue identificar a dor do seu cliente? Você consegue identificar, porque você tem que pegar na dor do cliente, gente. Cada cliente tem uma dor diferente. Cada cliente tem uma dor diferente. E quando você pode descobrir a dor pelo seu cliente pelo WhatsApp. Descobriu a dor do cliente, pronto. Aí agora é você realmente persuadir esse cliente e mostrar pra ele que ele não vai encontrar, que você é a solução pra dor dele. Pra depois você falar o valor desse serviço. Então a gente tá tendo aí uma falha aí de comunicação pelo WhatsApp, tá bom? Marca uma reunião online. Pode ser também uma reunião online, é uma opção. Mas vamos entender o que é que tá acontecendo aí antes desse preço, tá bom? Vamos entender, vamos fazer essa avaliação aí, tá? Deixa eu ver se vocês fizeram mais perguntas. Esse processo de matrícula, os pais assinam para o ano todo. E se o aluno sair, paga a multa, é isso? Olha, peraí, calma. Você tá falando de contrato, tá? Processo de matrícula é uma coisa, contrato é outra. Contrato é um passo dentro do processo de matrícula. Contrato, gente, eu até tirei dúvida de contrato hoje, na hora da mentoria, às 13 horas, que a seguidora entrou aí. Não sei se ela tá aqui agora à noite, mas ela perguntou sobre contrato. Se podia fazer trimestral, enfim. Vamos lá. Tá? Com o desenvolvimento do meu reforço, com o crescimento do reforço, eu só consigo fazer hoje contrato anual, tudo bem? Porque as vagas são muito limitadas, a gente tem lista de espera no reforço escolar, então não tem por que eu fazer trimestral se tem lista de espera, não tem motivos. Mas quem ainda não tá no nível de lista de espera, pode fazer contrato trimestral, semestral e anual, de acordo com, você pode fazer, eu escolher só 2, aqui só tem semestral e anual, você pode dar essa opção também ao seu cliente. Certo? Isso aí está falando de contrato. Se o aluno sair antes do contrato finalizar, ele paga a multa. Sim, é isso. Eu não sei quem é Cantinho do Saber, mas a pergunta é essa. Não do processo de matrícula. Vocês estão confundindo o processo de matrícula com o contrato. O contrato é uma das últimas etapas do processo de matrícula. Tá bom?
Uma das últimas etapas. A Lívia colocou aí. A Lívia começou do quinto? Cadê as outras etapas? Vocês querem que eu repita? Ou a Lívia anotou e tá escrevendo aqui pra vocês? A Lívia tá escrevendo aí o resumo. Aí, ó. Entenderam? Processo de matrícula não é contrato. Contrato é uma das etapas, tá? É uma das etapas. Então, a gente, como gestora, precisa visualizar isso, tá bom? Ah, não apareceu aqui pra mim não, Lívia, que você enviou a primeira parte. Será que eu passei rápido? Não apareceu aqui pra mim, não. Dá uma olhadinha aí, Lívia. Não apareceu aqui, não. Não apareceu, não. Ai, tá... É porque entrou muita gente hoje. Segunda-feira, todo mundo tá querendo aprender um pouquinho, né? Todas vocês já estão inscritas na Rota do Sucesso, gente. Um evento online que eu vou fazer no dia 22 de abril, tá? Serão 4 dias de aula. Gente, deixa eu falar de novo. Eu posso ser repetitiva para alguns, mas é porque sempre chega seguidora nova. Tá chegando gente nova aqui, cai gente nova aqui na live. E eu preciso realmente repetir. Serão 4 dias de aula, tá? A partir do dia 22 de abril. Aulas gratuitas. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Não serão lives. Não estará. Só vai assistir a Rota do Sucesso quem estiver inscrita. Ok? O link tá na bio, tá? Se vocês não estiverem conseguindo se inscrever, chama no direct que a minha equipe vai mandar o link pra vocês fazerem a inscrição, tá bom? Outra coisa pra vocês. Amanhã nós teremos live às 20 horas, tá? Com outro tema super bacana. E amanhã, antes da live da noite, a gente faz uma hora da mentoria, às 13 horas em ponto. Presta atenção. Você, professora, gestora de reforço escolar, pode entrar ao vivo comigo e fazer uma pergunta. Você pode perguntar o que quiser, tá? Ganhar uma mentoria aí gratuita todos os dias às 13 horas. Todos os dias da semana, né? De segunda a sexta, às 13 horas, hora da mentoria, tá bom? Eu abro a live. Aí é a primeira que pede no maisinho que a gente consegue. Só consigo atender uma por dia, tá bom? Então amanhã, se você ficou aí com dúvida, amanhã, às 13 horas, entra aqui na live, às 13 horas, para a hora da mentoria e faz a sua pergunta. Pode fazer pergunta de qualquer setor de reforço escolar, setor pedagógico, setor financeiro, setor de marketing, setor de recursos humanos, qualquer setor, setor financeiro, setor administrativo, qualquer setor, alguma coisa que você tenha passado no seu reforço escolar, pode perguntar que a gente tá aqui para bater um papo e é ao vivo, não é escrito não, tá? Ao vivo, tá bem bacana, tô conhecendo muita professora e gestora de reforço escolar maravilhosas, gente de cada cantinho do Brasil aí diferente, Rio de Janeiro, Bahia, Sergipe, cada dia uma. E assim, é muito interessante que cada uma tá num nível diferente. Tem umas que já tem 5 anos, tá mudando quer mudar pro espaço físico. Tem outros que tá começando o reforço escolar agora. Tem outros que já tem bastante tempo de sala de aula, né, de reforço escolar. E tá querendo profissionalizar. Mas todas nós aqui estamos com o mesmo objetivo. Sabe qual é? Faturar bem com o reforço escolar. E para faturar bem com o reforço escolar, você precisa aí ajustar aí os parafusos, organizar as coisas. Você precisa de uma guia para isso, tá bom? Vejo vocês amanhã às 13 horas e às 20 horas, tá? Obrigada, Carolina. Obrigada a você pelo seu tempo. Obrigada a vocês. Bom descanso para vocês. Até amanhã.